em janeiro de 2025 eu parei de comprar altcoins. Na verdade, inclusive eu vendi as altcoins que eu possuía em carteira e fiquei apenas exposto em dólar e em Bitcoin, como eu falei nestes dois vídeos aqui. E assim foi possível proteger o meu patrimônio da desvalorização massiva que muitas altcoins tiveram e tive dinheiro para comprar Bitcoin nas suas correções aí de 30%. Mas agora que o mercado ele voltou a se recuperar e já apresenta sinais claros disso, será que já está na hora de se expor nas altcoins? Olha, algumas altcoins agora estão tão baratas que fazer 100%, 200% ou até 300% com elas de valorização é possível. Olha só, pouca gente sabe, mas a preparação para essa última grande alta do mercado cripto, ela já começou. Você já tem que estar fazendo ela a partir de agora. Quem vem me acompanhando por aqui me viu fazendo uma série de compras, porque as criptomoedas elas podem explodir nos próximos meses. Por isso que quem souber se posicionar agora pode recuperar o que perdeu aí nessas correções de fevereiro e de março e também multiplicar o seu dinheiro para aqueles que protegeram o capital junto comigo, né? E é por isso que para te ajudar a investir de forma segura, eu preparei esse evento gratuito de uma semana onde você vai aprender 3 coisas principais. A primeira, você vai entender a forma de se posicionar e de sair ainda esse ano de 2025. A segunda, você vai entender como montar uma carteira sólida e segura para surfar a última alta de 2025. E terceira, eu vou te ensinar as estratégias corretas para você gerar renda passiva todos os dias em dólar em momentos certos do mercado também, porque não é em todo momento que você faz esse tipo de operação. Se você não quiser perder essa última grande alta e surfar ela da forma correta, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição e fazer a sua inscrição agora. Agora vamos falar delas, das altcoins. Aquelas que são arriscadas, mas que podem trazer bons frutos se você se expor da forma correta. O primeiro sinal que nós precisamos enxergar nas altcoins é a dominância do Bitcoin. Esse é um dos melhores sinais aí para nós vermos que realmente as altcoins elas vão entregar maiores valorizações do que o próprio Bitcoin. Basicamente, né, quando esse indicador está subindo, quando a dominância sobe, né, e vemos um gráfico desta maneira, as altcoins estão perdendo valor contra o Bitcoin. Já quando vemos um gráfico em queda e correção, geralmente, né, quando é um período de bull market, as altcoins estão ganhando mais valor do que o próprio Bitcoin e aí sim vale a pena estar exposto nas altcoins. Por enquanto, a dominância do Bitcoin ela segue em plena tendência de alta e subindo cada vez mais neste canal. Os únicos períodos que realmente fizeram sentido se expor em altcoins foram nestes aqui, ó. E repare que são períodos que duram poucas semanas. Então, aqui valeu muito a pena estar exposto em altcoins porque elas se valorizaram mais do que o próprio Bitcoin. Isso foi no período de novembro a dezembro que durou apenas algumas semanas. Depois o Bitcoin ele voltou a ganhar mais valor do que as altcoins no geral, mas aos poucos essa dominância está enfraquecendo, essa tendência de alta da dominância está enfraquecendo. E se ela perder, né, a metade deste canal, ela deve começar a corrigir aos poucos, e é neste período que nós queremos estar exposto nas altcoins. Isso ainda não começou, por enquanto ela segue em plena tendência de alta, mas está enfraquecendo. Então o que nós queremos ver acontecendo é isso daqui, ó. Então o gráfico ele vem subindo, 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 ele faz uma cuia ascendente de baixa que costuma fazer um movimento mais ou menos como este daqui. Ele pode romper com tudo para cima para depois vir aqui para baixo, ou ele já faz o rompimento direto aqui para baixo, mas esse tipo de padrão de triângulo costuma ser para quedas, tá? E correções. Por isso que eu falei, a tendência está enfraquecendo e é neste período que vamos ter alta mais consistente nas altcoins. Olhando para este cenário, nós podemos esperar que as altcoins comecem a fazer algum sentido a partir do mês de abril. Já esse segundo sinal de alta é uma formação gráfica muito nova, né? Que poucas pessoas conhecem, mas muitos especialistas estão tendo uma assertividade enorme chamada de The Finger, na qual esse padrão ele indica que o preço do Bitcoin ele vai subir e esse padrão gráfico, se você olhar bem, ele tem o formato de uma mão com o dedo para cima, que significa que você deve deixar o like nesse vídeo, porque só assim você vai fazer o preço do Bitcoin, das altcoins subir de verdade e também vai ajudar esse canal aqui a distribuir informações de qualidade de forma gratuita, fechou? Era brincadeira, tá? Quem acreditou nesse sinal, é o sinal do like. O nosso segundo sinal verdadeiro é o preço do Ethereum contra o Bitcoin. Então, nós temos que perceber esse tipo de movimentação aqui, ó. Do lado esquerdo, o Ethereum ele vem ganhando valor contra o Bitcoin e este sim é um sinal de que vale a pena estar exposto nas altcoins. O Ethereum altcoin também vale a pena estar exposto no Ethereum também. Já neste segundo sinal, onde o Ethereum ele só desvaloriza contra o Bitcoin, aí sim você tem maior dificuldade de encontrar altcoins que valem a pena. Mas aqui não é um sinal de que todas as altcoins vão subir. Este é um sinal que é muito mais difícil de operar, né? No gráfico aqui do Ethereum contra o Bitcoin, podemos ver que desde 2021, lá do final do ano, o Ethereum ele vem perdendo de forma agressiva valor contra o Bitcoin. Praticamente uma queda de bear market.
Walmart. O Ethereum já caiu 72% contra o preço do Bitcoin. Só que no curto prazo, olhando muito de perto, aparentemente o Ethereum está fazendo um padrão de bump. Esse costuma ser um padrão bem assertivo nos ativos de forma geral. Então, basicamente, ele faz isso daqui, esse triângulo, ele faz essa cuia para baixo, que é basicamente o mesmo padrão que ele fez no passado, e ele faz um rompimento aqui para cima. Esse é um padrão que leva tempo, porque nós estamos falando aqui de um prazo de 3 anos, construindo esse padrão de cuia, e sim, a gente está chegando no final aqui dela, e aparentemente o Ethereum ele vai querer lateralizar contra o Bitcoin, e pode ser que até a metade, o final do ano, ele ganhe em valor contra o Bitcoin. Olhando para trás, né, o Ethereum ele já fez esse padrão outras vezes, e repare quanto tempo aqui ele levou para ter uma definição, né? Se nós puxarmos desde o fundo aqui que ele formou, ele levou mais ou menos 562 dias até ele entregar uma alta explosiva aqui contra o Bitcoin. Então, nós podemos ver que ele vem fazendo um padrão muito parecido, pode levar vários dias, pode ser que seja só em 2027 essa conclusão do padrão bear run, mas o Ethereum também é um ótimo sinal. Também ele não é uma regra, né? Não é porque o Ethereum não está subindo contra o Bitcoin que necessariamente as altcoins também não vão subir, mas ele sim é um sinal bem importante. Então, basicamente, em cenários em que o Ethereum sobe contra o Bitcoin é muito mais fácil ganhar dinheiro nas altcoins, e em cenários que o Ethereum não sobe contra o Bitcoin vai ser muito mais difícil. Você tem que estar muito mais aprimorado nas suas análises. E como a regra básica geral para as altcoins subirem é o dinheiro primeiro chegar no Bitcoin e depois transbordar para as altcoins, também precisamos ver o Bitcoin subindo mais forte para que as altcoins tenham altas mais fortes. Na minha opinião, como eu falei nos vídeos anteriores, né, já venho falando há mais tempo, 78 mil dólares entre 76 e 78 foi o fundo do Bitcoin, e ele não vai mais cair abaixo disso neste curto prazo. Na verdade, o Bitcoin ele já iniciou uma tendência de alta aqui no curto prazo, mas poucas pessoas perceberam, porque elas estão enxergando mais um macro, né, onde parece que o Bitcoin só está fazendo uma tendência de baixa. Mas como vocês podem ver pelo rompimento desta linha aqui, o Bitcoin já está se separando dessa linha de tendência de baixa e está tentando entrar numa tendência de alta. No curto prazo ele já está em tendência de alta, só que no gráfico aqui diário, né, ele ainda não está em tendência de alta. Esse daqui também é um bom sinal, porque nós sabemos que com o Bitcoin subindo e formando fundo, né, e parando de cair, as altcoins também vão parar de cair e vão fazer a formação de fundo. Inclusive, muitas altcoins estão formando fundo nesse exato momento. Por isso que este é o meu terceiro sinal e um dos melhores para este exato momento. Dessa forma, olhando para estes sinais, já vale a pena começar a acumular algumas altcoins em carteira, sabendo que o melhor mês de acumulação ele vai ser esse final de março, ele vai ser o mês de abril, para surfar as altas de maio e junho, principalmente no mercado de altcoins. E lembre-se, altcoins não vale a pena ficar por muito tempo, não vale a pena ficar por pouco tempo nas altcoins se o contexto for parecido com o ano passado. Entre 22 a 30 dias no máximo você fica exposto a uma altcoin, depois você realiza lucro e troca de narrativa. Não fica esperando com dinheiro preso em altcoins, tá bom? Porque senão, como muitas pessoas em janeiro, né, que ficaram segurando altcoins, você vai amargar um prejuízo de 70, 80, 90% ou às vezes até mais. Por fim, o nosso último sinal, que é o mais importante para as altcoins, é a liquidez global. Quanto maior a liquidez, quanto mais dinheiro tem disponível na economia, maior as chances desse dinheiro fluir para as altcoins, e aí sim elas sobem bem. Coisa que está sendo mais difícil e mais escasso nesse ciclo. Por isso que é um ciclo com maior paciência, que você tem que estar mais especializado nas suas análises para realmente ganhar dinheiro. Mas existe a teoria dos 50 a 70 dias do M2 Global, que basicamente é um índice que mede a liquidez global. E quando ele está em correção, como foi de setembro do ano passado até essa região de janeiro do início do ano, existe um delay aí, mas geralmente pós isso vamos ter correções aí no Bitcoin, como foi de final de janeiro até março, né? Um período de correção. Respeitou muito bem essa regra aí, o delay do M2. Só que desde 18 de janeiro, o M2 ele vem subindo aos poucos, e inclusive ele bateu o recorde histórico aqui nessa região. Teoricamente, né, após 50, 70 dias deste movimento, nós vamos enxergar um movimento de alta do Bitcoin e também das altcoins. E o mais interessante é que esse prazo está chegando em breve, né? No final de março para o início de abril, nós vamos ter exatamente o prazo aí do início da alta do M2 com a regra, né, que pode se concluir. Inclusive, o Bitcoin ele já vem apresentando um movimento de alta aqui no curto prazo, mas nós precisamos de uma continuação desse movimento, né, para essa regra novamente acertar. No geral, isso daqui é uma das coisas mais importantes desse momento. Então, agora, com tudo isso, respondendo a pergunta, será que já vale a pena colocar altcoins na carteira ou ainda é melhor esperar um pouco? Bom, se nós pegarmos aqui a carteira RCC, né, durante todo esse mês de março, nós fizemos basicamente vários aportes em Bitcoin, e sim, já respondendo a pergunta, vale
vale a pena acumular altcoins, porque não é à toa que nós voltamos a acumular Ethereum neste mês de março. Hoje a carteira está com praticamente 70% de Bitcoin, né? Tem aqui WBTC e também Bitcoin, ou verdadeiro, né? E já em segundo lugar, a maior posição é o próprio Ethereum, sendo o restante Caixa, tem aqui Chainlink, tem Aerodrome, tem também algumas outras altcoins aqui na carteira, e nós vamos mudar algumas coisas. Inclusive já estou pensando em acumular outras altcoins neste exato momento. Só lembrando, né, em respeitar a proporção de quanto vocês possuem altcoins na sua carteira e quanto vocês possuem Bitcoin. Não faça o inverso, como eu vi muitas pessoas fazendo, e elas só percebem isso depois que vem as correções, que elas fizeram cagada, né, basicamente, porque de quem fez isso de dezembro até agora, né, só se lascou com as altcoins. Então seja mais conservador, pense mais a médio e longo prazo, porque aí sim que mora o dinheiro. Não tente dar uma tacada de sorte de fazer 10x agora neste final do ciclo. Tente fazer de 100% até 300%, que já é muita coisa, né? Nenhum mercado faz isso, e você se prepara e se protege para o próximo ciclo. Inclusive, né, todas essas compras que foram feitas tanto de Ethereum quanto de Bitcoin, todas foram documentadas lá no nosso grupo do RCC, né, dos alunos principais, e muitos alunos também aproveitaram e tuxaram desde o início de março, mas o dia 10 foi um dos dias mais importantes, né, onde o Bitcoin lá, a gente estava acompanhando, chegou em 76 mil, o nosso suporte, que o Lucas do suporte estava comprando, o Eduardo também, ele tem o caixa, ainda tem o caixa, a coragem está acabando, o pessoal dando risada, comprou no 77, o Gilmar, né, o Eduardo até falou, até tirei do meu negócio para colocar em Bitcoin, quanto mais cai, mais eu compro, acredito mais que essa estratégia ele completou, né, seja muito boa, que é basicamente o DCA. A maioria, inclusive, dos alunos já está no lucro nesses aportes que fizemos em março, né, porque a gente comprou bastante abaixo dos 85 mil, sendo as principais regiões 82 mil e 80 mil, mas também fizemos bastante aportes ali nos 78 mil. Teve alunos que pegaram até 76 mil, 77 mil. Então muitos já estão no lucro, ó. Quem pegou em 76 já está no lucro aí de praticamente 15%. Quem pegou nos 82 está com lucro de quase 7%. E a ideia é que a gente atinja aí praticamente uns 60, 80% só com o Bitcoin nesses aportes. Se você quiser, né, entrar nesse grupo, fazer parte do RCC, eu recomendo que você participe da semana com cripto, porque é nesta semana que também vamos abrir as vagas para a próxima turma do RCC. Então o link para a semana estará aqui na descrição. E lembre-se que o timing de mercado nas altcoins importa bastante. Eu sou o Eric, fico por aqui, recomendo que você assista a este vídeo aqui do lado, onde eu falo do porquê o sinal de alta do Bitcoin já começou, e eu espero você lá o mais breve possível. Um grande abraço e até lá, dupla!